O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Repitamos, é o Salmo. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação aí depois que ela foi aqui realizada. O Salmo 26 fala de uma experiência. Uma coisa é você repetir o que você ouviu. Outra coisa é você contar, testemunhar o que você viveu. Vou te dar um exemplo muito claro. Vamos supor que abra aqui na nossa cidade um restaurante especializado em lasanha. Lá vou eu, gosto muito de massa, como a lasanha, deliciosa. Eu chego aqui e conto para vocês: olha, o dia que vocês quiserem uma massa boa, receberem uma visita, um almoço mais gostoso, em tal lugar abriu um lugar especialista em lasanha. Vai chegar alguém na sua casa para te visitar. Você fala: ó, vou te levar para comer uma lasanha. A pessoa: mas é boa? O padre falou que é uma delícia. Aqui, meus irmãos, nós temos dois testemunhos, mas duas experiências muito diferentes. Eu disse o que eu experimentei. Você repetiu o que você ouviu alguém dizer. Nós precisamos não ficar igual papagaio, repetindo o que a gente ouve apenas na igreja, até uma pregação de um padre. Mas você precisa, através da pregação, experimentar o Senhor Jesus, ter uma amizade profunda com Ele, para que você não diga apenas o que você ouviu, mas aquilo que você experimentou. É muito difícil você passar para alguém experiência. A pessoa vai perguntar para você: qual é o gosto de uma pera? Qual o gosto de uma pera? Você pode, meu caro, falar o que você quiser, a pessoa nunca vai sentir o gosto. É muito mais fácil você comprar uma pera e falar: olha, morde aí e experimenta. O salmista, quando diz: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O salmo é tão belo que ele não ouviu alguém dizer isso, ele experimentou na sua vida a luz, a salvação e a proteção de Deus. Ele se torna uma testemunha de um relacionamento com Jesus Cristo. E a pergunta é: como está o seu relacionamento com Jesus Cristo? A primeira leitura que escutamos de Isaías passa primeiro uma realidade de uma vida sem Jesus, sem a luz que é Jesus, sem a transformação que é Jesus, sem a experiência de Jesus. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Quem é essa luz? É Jesus. Mas para que você tenha experiência desta luz, você precisa primeiro escancarar o coração, abrir a própria vida e deixar que a palavra de Deus, e deixar que o próprio Deus ilumine a sua vida com a sua verdade. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, a verdade é a sua palavra, a verdade é quando você configura a sua vida à vida de nosso Senhor. Claro, de maneira imperfeita, mantendo, claro, a distância, mas procurando pela graça de Deus se tornar melhor a cada dia. Quando você permite que a luz de Cristo te invada numa vida diária de amizade com Ele, você vê a sua vida se transformando. Missa é essencial. Estar na igreja
é fundamental, mas a sua experiência não é secundária. Quantas pessoas vêm à missa, mas não têm vida de oração? Quantas pessoas vêm à missa e não lê a palavra durante a semana? Quantas pessoas vêm à missa, mas levantam sem rezar, comem sem agradecer, dormem sem uma vida de oração? Me desculpe, meu irmão, cuidado, que você pode ter religiosidade, mas você não tem espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela é alimentada diariamente e não apenas no domingo. Repito, o domingo é essencial, mas a sua vida de oração diária é fundamental. Havia uma função, que era uma missão do sacerdote no templo de Jerusalém. Não sei se vocês sabem, com certeza muitos já sabem, mas vou contar para os que não sabem. Como era, na época de Jesus, extraído o óleo da azeitona, da oliveira, o azeite. Como que eles tiravam este óleo? Primeiro, eles colhiam a azeitona. Não sei se alguém aqui já mordeu na azeitona no pé. Não tem nada a ver com a azeitona que a gente come. Nossa Senhora, é amargo. Eu experimentei em Jerusalém. Me passaram a perna, né? O guia falou: padre, o senhor gosta de azeitona? Falei: amo. Aqui, ó, pega uma no pé. Falou: upa, nunca mais, meu filho, nunca mais. É outra coisa. O ser humano sem Cristo é uma azeitona não curtida. Ninguém aguenta. Então qual era o processo? Eles colhiam a oliva, a azeitona, ferviam-na, sem sal, sem nada, apenas para amolecer a polpa, né? E colocavam-na num tonel de pedra. Colocavam em cima uma roldana de pedra pesada, e aquela pedra era colocada, e embaixo tinha uma rolha. Ficavam ali alguns dias, e aquela roda de pedra, ela ia pesando e ela ia prensando a oliva. Passados alguns dias, eles tiraram o primeiro azeite, que era chamado óleo das primícias. É o azeite mais caro para a unção. Este azeite, ele tinha um uso litúrgico. Ele era para o sumo sacerdote, para os profetas, para ungir os reis, porque era pouco. Então tirava aquele azeite terminou, eles colocavam a rolha de novo e colocavam a segunda pedra. Aí pesava ainda mais. Aí saía o segundo óleo, o segundo azeite. Este óleo era para a alimentação, para comer, fritar, etc. É o segundo óleo. Terminado o segundo óleo, eles colocavam a terceira pedra, esmagava ainda mais. Este terceiro óleo, ele era usado para a manutenção do templo. Era este óleo que era colocado na lamparina do templo. E a última pedra era óleo para as engrenagens, aí para passar onde fosse necessário, acabar com o rangido. E eu estou dizendo isso porque o sacerdote do templo, ele tinha uma missão entre tantas: manter a chama acesa. Nós ainda não temos o Santíssimo na nossa futura capelinha. Será esse ano, mas o Santíssimo fica lá embaixo. E quando o Santíssimo estiver aqui, você verá que em cima da porta, ou pendurado, não sei, vamos ver, bem bonito, existe a lâmpada do sacrário. Fica uma luzinha vermelha chamuscando. Aquela lâmpada que vai ficar chamuscando é falando para os senhores: o Santíssimo está aqui, Jesus está vivo aqui, tem hóstia consagrada aqui. E este símbolo da Igreja Católica, que a chama do Santíssimo vem do templo de Jerusalém, onde havia uma chama que mostrava para o judeu que Deus estava ali no Santo dos Santos. E para aquela chama não se apagar, todos os dias
o sacerdote pegava uma ânfora e alimentava a chama com este óleo que saiu da prensa, e a chama não podia se apagar. Meus irmãos, os grandes santos da igreja, principalmente os da patrística, pegaram este exemplo do sacerdote alimentando a chama com a nossa vida espiritual, numa busca de conversão. Se aquele sacerdote fosse preguiçoso, omisso, ele colocaria o óleo apenas no dia do Senhor, e pouco tempo depois, aquela chama teria se apagado. É a nossa vida cristã. Esta chama, ela precisa arder no seu coração, e se você não alimentá-la todos os dias, ela vai se apagar. Por isso que o salmista, ele diz na experiência dele, que ele não acha, mas que é. O Senhor é minha luz, o Senhor é salvação, o Senhor é proteção. Por que ele consegue dizer isso e escrever tão belamente os salmos do saltério? Porque ele alimentou a chama diariamente. Ele não ouviu alguém dizer, ele buscou o testemunho, ele se deixou iluminar na sua escuridão, ele deixou que a luz de Deus brilhasse nas sombras da sua morte. A pergunta é, meus irmãos, quando você se olha no espelho, você vê a realidade ou uma imagem para disfarçar a realidade? A pessoa que reza muito e que busca a Deus profundamente e que se deixa iluminar pela luz, primeira coisa que ela vai chegar à conclusão: eu tenho dentro de mim lugares escuros, onde Deus precisa iluminar, onde Deus precisa trabalhar. E eu digo isso como padre confessor, como padre que escuta a confissão. Muito diferente a confissão de alguém que tem uma vida de conversão e a confissão de que tem uma vida de adequação. A pessoa que tem uma espiritualidade rasa, ela não vê pecado em nada. Ela vem confessar, ela fica enrolando na confissão, ela não encontra pecado. Aí ela fica contando as coisas, muitas vezes sem sentido. Ela não se preparou para a confissão, e se preparou, ela não tem consciência do próprio pecado, ela não enxerga a escuridão que ela está. Diferente, uma pessoa piedosa, que está buscando a Deus na Eucaristia, na adoração, na leitura da Bíblia, lutando contra a sua própria carne, vencendo as tentações, ela tem muito clareza dos pecados que ela tem, e a confissão é muito tranquila. Padre, eu pequei nisso, eu preciso melhorar nisso, eu quero pedir uma orientação. Ela tem clareza da sua vida espiritual. Por quê? Porque ela se deixou iluminar. Ela se deixou iluminar. Ela não está procurando adequação, ela está procurando conversão. E quando a luz de Cristo brilha sobre nós, a primeira coisa que nós vemos, a nossa miséria. E nós trazemos a nossa miséria para a confissão, procurando misericórdia. Você entrega a miséria e recebe a misericórdia. E aqui, meus irmãos, quando você se deixa iluminar por Cristo, acontece na sua vida 4 coisas. E eu não sei se você quer, eu quero. Eu já estou dizendo que eu quero. Quais são as 4 coisas? Está na primeira leitura. Isaías continua: fizestes crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos se alegram na tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, e como exaltados guerreiros que dividem os despojos. Quais são os 4 presentes? Alegria, felicidade, que é contentamento, fartura, ou é prosperidade, e vitória na vida. Alegria, contentamento, fartura
e vitória. Quem que não quer isso? Quem que não quer isso? Lá na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho e sobretudo na sua vida espiritual. Aqui 4 perguntas para você e para mim também. Primeira pergunta: você é uma pessoa feliz de verdade? Lá dentro do teu coração, no profundo do seu ser, olhando a sua vida, as suas escolhas, a sua busca por Deus, você se considera uma pessoa feliz de verdade? E aqui tem uma pergunta que vai pendurada nessa: quando Deus te vê, Ele vê uma pessoa feliz de verdade? Ou uma pessoa que vive uma ilusão? Uma pessoa que vive um pecado? Uma pessoa que vive de aparência? Deus não olha a casca, Deus olha o coração. Felicidade. Segundo, você tem uma vida de completude? Você sente que você é uma pessoa inteira? Ou você vai caindo os pedaços? Você está consigo mesmo, encontrando a Deus? Você sente que a sua vida caminha para uma melhora diária? Você sente que você é uma pessoa melhor a cada época da tua vida? Quem gosta de ler e quem gosta de estudar, pesquise, você de casa, na internet, a teoria dos setênios. É do Império Romano, mas até hoje atualíssima. Os estudiosos dizem que o ser humano ele tem ciclo de 7 anos. A cada 7 anos a gente entra num novo ciclo. E o que mais me chamou a atenção nessa teoria, quando você pesquisa a teoria dos setênios, se você quiser escutar a explicação, no meu canal no YouTube tem, vai lá, Luz e Vida, Padre Christian, teoria dos setênios. Eu explico ciclo por ciclo até os 77 anos. E o que mais me chamou a atenção, que eu lembrei do meu ciclo anterior, coloquei o meu ciclo atual, olhei um pouco a minha mãe, meu irmão, e a descrição daquele ciclo do setênio bateu em 95%. Impressionante. É para dizer o quê? Que a cada ciclo o ser humano precisa melhorar, o ser humano precisa crescer, o ser humano precisa evoluir. E se você não estiver atento nisso, você não avança, você regride. Há muitas pessoas que quanto mais vivem, melhores se tornam. Vinho. Um bom vinho é um vinho mais velho. Estive no final do ano passado agora na Itália, acompanhando um grupo. Bebemos aquele vinho que nos servem, vinho da adega, etc. Vinhos a preços acessíveis. Mas havia um casal um pouco mais folgado. Ele pediu um vinho envelhecido há 20 anos, numa adega. O preço do vinho deles pagava a rodada de todas as mesas, a viagem toda. Eu falei, meu Deus, que preço! Aí ele falou, padre, uma taça para o senhor. Eu falei, me dê, papai. Me dê, papai. Aí experimentei. Eu não entendo muito de vinho assim, mas era um vinho mais encorpado, um pouco mais grosso. E o cara falava, é um vinho envelhecido há tempos. E o preço não é pela marca do vinho, é pelo tempo. Porque a marca deste vinho recém-feito é o que nós estávamos tomando com preço. Por que este vinho se tornou mais valioso? Porque o tempo refinou o sabor. Ele ficou um pouco licoroso. Mas sabe o que o cara disse? Mas tem que saber, viu, padre? Que se você guarda um vinho muito tempo, mas ele não está bem armazenado, o dia que você tomar, ele não é mais vinho, ele virou o quê? Exatamente, vinagre. Então, meus irmãos, venham cá. Quem disse
que o tempo melhora a todos. O tempo melhora quem entra no processo, meu filho. Que se tem gente que fica um vinho bom a cada dia, se você se relaciona com certas pessoas e você vai abrir a rolha do coração, é puro vinagre. É um vinho azedo, agre, vinho agre, vinagre. Porque a leitura diz que o contentamento, ele vem da luz de Cristo e não de uma adesão humana a seus próprios devaneios. A verdadeira felicidade, a verdadeira completude, ele vem de Deus. E quanto mais o tempo passa, melhor você fica, se for um vinho bem armazenado. E não é só isso que vai dizer a leitura. Deus quer que nós sejamos alegres, como os ceifeiros na colheita, trazer o cesto cheio de fruto. A colheita deu muito fruto e você volta alegre. Meus irmãos, a sua vida é cheia. A sua peneira da espiritualidade, ela tem muito fruto. Você é uma pessoa que produz muito fruto. Ah, padre, o que tem a ver isso? O que tem a ver? Leia na Sagrada Escritura o que aconteceu com uma figueira, que Jesus foi lá pegar figo e não tinha. Ele vai amaldiçoar a figueira e ela vai morrer. Deus quer que nós produzamos fruto e que o nosso fruto permaneça, porque o mundo está cheio de folha, mas Deus quer fruto. Você é uma pessoa alegre, porque a sua peneira está cheia de fruto. As pessoas que te conhecem, elas reconhecem os seus valores. As pessoas que te conhecem, elas reconhecem os seus bons frutos. Eu só reconheço o que eu conheço. Se eu reconheço bom fruto no outro, é porque eu conheço o fruto. Não tem como você reconhecer o que você não conhece. Cuidado, meus irmãos, viu? Cuidado. Se você só consegue ver fruto ruim no outro, que você só reconhece o que você conhece. E quarto e último, alegria dos guerreiros que dividem os despojos. Aqui são os frutos da conquista. Eles venceram e conquistaram. Alegria, contentamento, fartura e vitória. Se você não tem essas 4 coisas na tua vida, nós pulamos para o Evangelho e Jesus vai dizer por que nós não temos plenitude espiritual. Porque falta a conversão. Meus irmãos, eu não vou exigir dos senhores um conhecimento bíblico e teológico, como um padre que estudou anos no seminário, essas coisas. Mas o mínimo da fé cristã católica é preciso que os senhores saibam. E se alguém perguntar assim: qual foi a primeira pregação de Jesus? Depois da sua vida com a família dele, 30 anos ele conviveu com a família dele. Teve lá algumas coisas, a Bíblia vai dizer: o nascimento de Jesus, a apresentação no templo, fuga para o Egito. Quando Jesus tem 12 anos, que ele ficou em Jerusalém, não se diz mais nada. Então esses 30 anos, ele esteve convivendo com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai. Sabemos que entre os 12 e os 30, São José faleceu, que quando Jesus começa a pregar, só aparece Maria, não aparece José, quer dizer, ele já tinha falecido. Jesus é batizado, primeiro ato. Jesus vai para o deserto, ser tentado por Satanás, segundo ato. Ele volta e começa a pregar, terceiro ato. Aí começa a vida pública. Qual é o conteúdo da primeira pregação de Nosso Senhor? Se você pergunta a galerinha que não sabe Bíblia, tudo deles é amor. É amor. Jesus falou de amor. É love. É amor, é love. E quando você escuta a primeira pregação de Nosso Senhor, ele não falou de perdão, ele não falou de amor,
ele não falou de amizade, ele não falou de fidelidade. A primeira pregação de Cristo, a primeira frase de Jesus na Bíblia, primeira frase de Jesus na Escritura: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Qual é a primeira pregação de Jesus? Conversão. Tudo que ele fará depois disso, as suas pregações, os seus milagres, os exorcismos que ele irá praticar. Jesus fez 3 coisas aqui na terra: ele pregou a palavra, curou o doente, expulsou o demônio. Tudo que ele fez apontava para quê? Convertei-vos, muda de vida, rompe com o pecado, renuncia ao que precisa ser renunciado, corta o que precisa ser cortado, deixa o que precisa ser deixado. Porque, meus irmãos, nós corremos um perigo muito grande, e cuidado, porque esse discurso, que é um discurso secular, ele pode virar um discurso eclesial. Que Jesus no Evangelho, ele olha para você e para mim, e ele vai dizer assim: você precisa de conversão. Mas hoje, qual é o discurso que as pessoas gostam? Não, você não precisa de conversão, você precisa de aceitação, você precisa de inclusão. São as palavras da moda: aceitação e inclusão. E para adoçar os ouvidos, não se prega mais a conversão. Tanto faz como tanto fez, Jesus te ama do mesmo jeito. Que ele nos ama, mas ele não nos ama como nós somos, ele nos ama como nós estamos. Porque uma vez que nós estamos com ele, ele transforma a nossa vida. Largue essa rede, largue esse barco, e eu farei de vós pescadores de homens. Mateus, segue-me. Mateus largou a banca de impostos e seguiu Jesus. Para ficar mais claro a minha fala, vamos baseá-la na Escritura. Vou pegar apenas um exemplo para abrir a mente dos senhores. Pegue aquela mulher pega em adultério. Eles pegam a mulher, levam-na a de Jesus. O cara deu no pé, né? Pegaram a mulher e queriam apedrejá-la. Jesus escreve no chão. As pessoas vão indo embora, largam as pedras, e Jesus diz para a mulher assim: atenção, no fato bíblico e a maneira que o mundo interpreta. Atenção, as pessoas vão dizer para você: Jesus não condenou ninguém, Jesus aceita as pessoas como elas são. Então o texto deveria ser assim: onde estão as pessoas que te condenaram? Foram embora, Senhor, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Pode voltar a adulterar. A vida é sua, faça o que você achar melhor. Não é pecado se te faz feliz. Ela sairia toda feliz para pegar outro cara casado para cometer com ele o adultério. É assim que as pessoas entendem quando Jesus diz para ela: eu não te condeno. Só que o texto não para aí. Jesus propõe para aquela mulher um caminho de mudança, do grego metanoia, do latim convertio. Jesus vai dizer para ela abertamente que o que ela estava fazendo era errado, é pecado e rouba a paz, mas que ele não iria condená-la, mas que dali para frente ela fosse quem ela nasceu para ser. Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: eu não te condeno, vá em paz, minha filha, e não peques mais. O que ele vai dizer para ela? Você estava no pecado,
Aquilo que você achava tão bom e que te fazia tão feliz é pecado. E se você quer ter paz, não faça isso. Não volte para esta vida. Conversão, minha filha. Não peques mais. Muda a sua vida. E a mulher então vai embora e ela se torna uma seguidora de Jesus, não cometendo mais o adultério. No ouvido de muitas pessoas, não é essa a pregação que deveria ser feita. A pregação é: olha, minha filha, você está feliz? Eu estou. Então quem sou eu para te condenar? Vá e volte para o adultério. Sua vida, sua alma. Se você está feliz, quem sou eu para dizer que não é isso aí? Não é isso que nosso Senhor ensinou. Jesus ensinou a apontar um caminho de mudança, um caminho de conversão, um caminho de santidade. A minha missão como padre, principalmente na confissão, nunca é condenar as pessoas. O sacerdote não está para condenar a pessoa. Ele está ali em nome de Cristo, para exercer a misericórdia. Mas eu não posso induzir a pessoa ao erro. Eu não posso dizer para a pessoa: isso não é pecado, porque no final a conta vai chegar para ela. Eu tenho que acolhê-la, mas eu tenho que dizer para ela: vá em paz e não peques mais. Não faça isso, não frequente tal lugar, não se submeta a esse tipo de comportamento, porque é pecado. Se a pessoa ela vai assumir isso na vida dela, não é comigo, não é com a igreja, não é com Cristo, é com ela. Ela vai tomar a decisão se ela quer ou não uma vida de conversão. E juntamente com convertei-vos, nós temos a renúncia, que não é fácil. Renunciar é fácil? Não. Mas é necessário? Sim, para quem quer ser santo, para quem entra no processo da conversão. Aqui nós temos os 4 primeiros apóstolos: Pedro, André, Tiago e João. E os 4, para seguirem Jesus, eles tiveram que deixar, renunciar, abrir mão. Tiveram que renunciar. Claro, meus irmãos, eu conheço senhores da igreja aqui do Frei Galvão. Não conheço o nome de todos, porque são muitas pessoas. Não frequento a casa de vocês, né? Conheço vocês da nossa comunidade. Vocês me conhecem como padre, eu os conheço como fiéis. Nós não temos alegria ter uma amizade próxima, também não tem jeito, são muitas pessoas, né? Então, mas com a minha vida doida, que só viaja, vamos lá. Mas as pessoas, que são poucas, que me conhecem, que participam da minha vida, além do altar, essas pessoas conhecem o preço que eu pago para ser quem sou e fazer o que faço. Renúncia atrás de renúncia. Não é fácil, mas é a vida que eu escolhi. O meu rosto é de vocês, meus problemas são meus. Isso tem nada a ver com as minhas renúncias, com as minhas dores, com as minhas pendengas. Mas não é uma vida fácil. Se você quer ser um padre que leve a coisa a sério, não será nem fácil, nem simples e nem leve. E a cada dia o Senhor irá pedir ao padre renúncia. E por que a gente consegue renunciar? Porque é fácil? Não. Porque é simples? Não. Porque nós escolhemos um estilo de vida. Eu escolhi ser padre. Ninguém me obrigou a ser padre. Ninguém me obrigou a ordenar. Ninguém me obrigou a ir para o seminário. Então eu tenho que ser, no mínimo, coerente com a vida que eu escolhi. É esta coerência espiritual que as pessoas precisam ter. Porque o filho pródigo, quando ele estava lá no chiqueiro, ele queria comer as bolotas e nem isso lhe davam. Mas a ficha dele caiu. A minha alegria, o meu contentamento, a minha fartura, a minha vitória é junto com meu pai. O que ele faz? Eu vou largar o pecado, o chiqueiro ali simboliza o pecado, e eu vou voltar para o meu pai.
Quando ele volta para o pai o recebe de braço aberto. É misericórdia, é muito amor. Mas o pai não foi buscá-lo no chiqueiro. Ele decidiu voltar. Se você quiser ficar no chiqueiro, fique, meu filho. Deus nunca vai lá buscar você. Mas se você decidir sair do chiqueiro, Ele te espera de braço aberto. Ele vai cobrir você de beijo. Ele vai te colocar túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés. Vai matar o novilho, vai fazer festa. Mas agora, guarde o que eu vou lhe dizer. Saia do chiqueiro, mas não traga os porcos com você. O filho pródigo largou todo o chiqueiro lá. E ele vai até Deus, ao seu pai, pedindo restauração. Como que chama isso? Conversão. E se ele trouxesse os porcos com ele? Adequação, aceitação, adaptação, inclusão. É isso que as pessoas querem. Elas não querem romper com o pecado, mas elas querem servir a Deus. Elas não querem romper com o pecado, mas elas querem ter uma vida de santidade. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Nós deveríamos, meus irmãos, é um conselho que eu lhes dou, assistir menos Netflix, ou outro canal de streaming, mexer menos em celular e começar a ler vida de santo. Nós deveríamos ler pelo menos 10 minutos da vida de um santo, para você ver que todo santo teve grandes renúncias, e por isso ele alcançou os altares. Hoje o ser humano não renuncia a nada. E olha que eu atendo as pessoas, hein? E as pessoas me santificam. Não todas, mas tem gente que me faz muita raiva. Mas eu tenho que ficar sorrindo, né? Que é o padre, tem que aturar esse tipo de gente. Pessoas fracas na espiritualidade. Não é raro a pessoa me procurar na quaresma. Ah, Padre Cristian, o senhor sabe como é, né? Eu falei, não sei como é que é? Vamos lá, como é que é? Ah, é porque eu falei que na quaresma eu não ia comer doce. Mas não estou dando conta não. Eu vou substituir por outra coisa mais fácil. Ah, eu falei que na quaresma, quarta, sexta, eu não ia comer carne. Ah, mas agora eu estou pensando em não comer carne, é segunda e quarta. Que é toda sexta-feira tem um churrasquinho me chamando. Aí eu vejo a carne, eu não aguento. Meu irmão, olha para o padre aqui. Uma pessoa que não consegue não comer um doce, uma pessoa que não consegue renunciar a um bom churrasco, uma pessoa que não consegue renunciar ao álcool, que não consegue renunciar à fofoca, que não consegue renunciar às coisas mínimas, me digam, você acha que ela consegue renunciar às grandes tentações? Santa Teresinha de Lisieux vai dizer: treine as grandes coisas nas pequenas diárias. É coisa pouca. Uma coisa que eu faço, que não é grande coisa, mas que é uma mortificação pequena, mas que vai me treinando. Você já foi em lugar assim, desses café gourmet? Hoje tem esse nome, né? Café gourmet. Ah, me dá um café gourmet. Aí eles tragam o café, ao lado da xícara tem uma bolachinha, e alguns vem um bombonzinho, não é? É o café, o bombom, a bolachinha. Aí vem um copinho de água, para você dar uma lavada da boca, né? Meu filho, aquela bolachinha é deliciosa. E o chocolate então? Não sempre, mas tem dia que eu tomo café. Hoje toma sem açúcar, né? Gostoso. Eu olho para a bolacha e olho para o bombom. Eu podia comer a bolacha, eu podia degustar o bombom. Só nesse momento eu digo, eu vou renunciar. Eu não vou comer nem a bolacha e nem o bombom. Quando eu consigo renunciar àquela coisa pequena, eu estou passando uma mensagem para a minha mente. Eu não sou dominado por isso. Não é que eu quero e eu não posso. Eu posso, mas eu não quero.
E eu vou treinando com coisas pequenas, para quando chegarem coisas maiores, eu esteja preparado. Vá para uma academia e já começa a levantar 14 quilos de supino, 14 quilos de bíceps. Não vai levantar, mas começa com 1. Vai para 2, vai para 3, vai para 7. Quando se assustar, meu filho, você está um marombado. Mas isso aí acontece. Não é o peso que vai ficando mais leve, é você que vai ficando mais forte. Pequenas renúncias me preparam para grandes vitórias. E a pergunta é, com isso eu termino: o quanto te custa seguir a Cristo? O quanto te dói seguir a Cristo? Olha o que Ele fez por você. Pergunta para Ele: doeu Jesus? Custou Jesus? Foi difícil carregar a cruz por minha causa, lá da casa de Pilatos até o Calvário? Mas Ele fez por você. Há um poema maravilhoso de Raniero Cantalamessa, se chama O Rosto. E ele vai dizer no poema que toda vez que Jesus era flagelado, que ele caía com a cruz, que a sua mão era rasgada, que o seu pé era furado, por que ele não pensou em desistir? Que toda vez que ele pensava em desistir, ele via o seu rosto. E por amor a você, ele foi até o final. Veja o que ele fez por você. E eu pergunto aos senhores: o que vocês têm feito por ele? Veja a renúncia dele por você. Quais as renúncias que você faz por ele? Quais as mortificações que você faz por ele? Qual a dor que você sofre por ele? Me desculpe a franqueza, meus irmãos, se ser cristão católico para você está sendo muito fácil, talvez você não esteja sendo, porque não é fácil, não é simples e nem sempre é bom. A renúncia faz parte, mas nós vamos colher 4 frutos: felicidade, contentamento, fartura e vitória em todas as áreas da vida. Pergunte uma pessoa que está no auge da sua saúde, quanta coisa ela não renuncia. Pega um atleta de ponta, que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, pergunta para ele: o que você mais fez para chegar aqui? Ele vai responder: renúncia, renúncia. Renunciei a sono, renunciei a comida, renunciei a bebida. Tem uma foto que eu gosto muito, de uma bailarina, né, senhora? Toda esplendorosa, elegante, e ela em pé, na ponta dos pés. É uma foto, bailarina linda. Aí depois a foto vai diminuindo e vai pegando o pé da bailarina. Não sei se vocês já viram essa foto. Um pé, ela está com a sapatilha, o outro descalço. O pé sangrando a unha, um dedinho torto, um calo para cá, o pezinho, e no fim está o preço da perfeição. Pergunte para ela o que ela renunciou para poder bailar do jeito que baila. Tem aquela história bonita, né, do Giuseppe, aquele grande pianista italiano, que ele foi numa faculdade e fez um concerto, e tocou com o olho fechado obras dificílimas. Já era um senhor. Um jovem disse para ele: nossa, eu daria a minha vida para tocar piano assim. Ele respondeu: foi isso que eu fiz. Ninguém, meus irmãos, chega no topo da espiritualidade sem renúncia. As pessoas hoje perderam a graça da escalada, do suor, do peso, da dificuldade. Os alpinistas sofrem para subir, mas lá de cima tudo é esquecido. A vista pagou o preço. Não tem graça você subir de carro, não tem graça você subir de moto, não tem graça você subir de escada rolante.
a graça é você conquistar. Pergunte um atleta, no troféu que ele te mostra, na medalha que ele ostenta, se a alegria dele é pelo troféu ou pela medalha. Porque se a alegria é pelo troféu e pela medalha, eu posso fazê-los muito felizes. Eu posso comprar um tanto de troféu, um tanto de medalha e distribuir na saída da missa. Agora minha pergunta é, você olhando para aquele troféu e para aquela medalha, qual o sacrifício que está naquele troféu e naquela medalha? O que você fez para conquistar aquilo ali? Nada, então não tem valor nenhum. Por isso que o troféu e a medalha só tem valor para quem conquista. Porque você compra uma medalha muito barata, mas quando você recebe a medalha, é toda uma caminhada feita. Deus tem para você a coroa da glória, a coroa da santidade, e só terá valor quando você olhar para trás e pensar, foi muita renúncia, foi muita dor, fui violento comigo mesmo, mas hoje eu conquisto a coroa da vida eterna, e valeu cada lágrima, valeu cada gota de sangue. Porque desperdiçar a nossa vida em poucos anos de prazer, se nós podemos ter toda a vida na eternidade? Por que trocar uma felicidade do alto para os prazeres aqui de baixo? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E você que está em casa, e os senhores que aqui estão, façam um exercício, se quiserem, e vai ajudar muito a sua vida de santidade. Não precisa concordar com o que o padre pregou hoje, mas leva isso na oração. Eu te desafio, é o meu desafio para você. Eu te desafio, leva o que você quer fazer, o que você está fazendo, o que você está vivendo na oração. Coloca a tua vida na oração e diga para o Espírito Santo assim: Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para mudar a minha história, se essa não me leva à santidade. Abre as tuas mãos e coloca o teu trabalho, o teu relacionamento, a tua família, as tuas amizades, os teus sonhos, seus projetos e alegrias, e fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, está tudo aqui, ó, está tudo aqui. Se não for para a minha santidade, se não for para a minha conversão, pode tirar da minha vida lugares, pessoas e situações. Por que muita gente não reza assim? Porque você sabe, você sabe que o dia que você rezar assim, Deus vai entrar e vai tirar muita coisa que você não quer que saia. Então não é a pregação do padre, é uma adesão ao Espírito Santo. Tem que ter coragem para rezar isso aqui, porque quando você tem coragem, Deus diz: então deixa eu arregaçar a manga e eu vou começar a trabalhar então na sua vida, do meu jeito. E as pessoas não querem isso, elas têm medo do que Deus pode fazer quando você ter liberdade para o Senhor. Reze, peça a Jesus: olha, não é porque o padre disse, é porque a tua palavra disse. Não é porque o padre pregou, é porque o Senhor me chama à conversão. Quando você se sentir preparado, diga ao Espírito Santo: eu te dou liberdade, Espírito Santo. Afasta de mim o que me afasta de ti. Afasta de mim o que me afasta do céu. Aproxime-se de mim o que me aproxima de ti. E Deus começa a trabalhar. Claro que Ele vai tirar pessoas, mas é claro que Ele vai colocar pessoas. Claro que Ele vai tirar lugares, mas claro que Ele vai colocar lugares. Claro que Ele vai tirar situações, mas claro que Ele vai colocar situações. E para anotar e viver durante a semana, atenção. Quando você escolhe fazer a coisa certa, Deus coloca na sua vida pessoas certas. Quando você escolhe fazer a coisa errada,
o mal vai colocar na sua vida a pessoa errada, para fazer a coisa errada, para você não achar que está sozinho na história. Vocês conhecem os discípulos de Emaús? Por que o discípulo não saiu? Porque um fala no ouvido do outro, né? Não, não é bem assim. Não. Cuidado com quem anda falando no teu ouvido, e você não acredita na palavra de Deus, mas acredita na palavra dos outros. Aí você não tem uma vida feliz, completa, com fartura e com vitória.